Jorge Sampaoli é o nome para o Flamengo? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar quais as condições necessárias para tirar o técnico argentino do Galo. Também preciso te atualizar sobre mais de 20 milhões de reais que cairão nos próximos dias à vista, sem desconto, nos cofres do São Paulo. Preciso falar também sobre as contas reprovadas do André Sanches no Timão e o risco que ele vai correr a partir de agora de sofrer um impeachment. E para finalizar, informações a respeito de Bryan Ruiz, meio atacante costarriquenho do Santos, que enfim deixou o clube, mas a notícia que parece boa pode se tornar muito ruim no futuro. E aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, vídeo repleto de informações, por isso eu peço para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal, de acionar o sininho, faz tudo isso e vira também membro do canal do Nicola, bem fácil. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, escolhe uma das 5 opções que a gente deixa à disposição para você e vira membro do canal do Nicola e passa a ter uma série de vantagens. Quero começar o vídeo de hoje falando sobre Bryan Ruiz, meio atacante costarriquenho que enfim deixou o Santos. A notícia foi confirmada ou revelada pelo próprio Bryan Ruiz ontem, nessa segunda-feira, para ser mais preciso, via internet. Ele usou suas redes sociais para comunicar que entrou na justiça e conseguiu a rescisão do contrato de forma unilateral. A notícia que parece muito boa para o torcedor santista, afinal de contas, se livra de um vencimento bem alto, algo na casa de 600 mil reais por mês, vai se tornar num futuro não muito distante mais um processo bem pesado e milionário. É que o Bryan Ruiz conseguiu essa rescisão na justiça, alegando salários atrasados e danos morais. Daqui a pouco eu te conto um pouquinho do que ele escreveu nessa comunicação via rede social. Antes, preciso te contar que o meia contratado em 2018 não joga desde o fim daquela temporada. São mais de 500 dias sem entrar em campo com a camisa do Santos, certamente um dos piores negócios já feitos na história do clube. Vamos ao trecho, um trecho mais importante de tudo que ele escreveu. Abre aspas. Tomei a decisão respaldado no descumprimento do salário e pelo dano moral que recebi, provocado por decisões administrativas e esportivas que foram tomadas e pelas informações inverídicas que se comunicaram publicamente em diferentes oportunidades por parte da administração do clube, fecha aspas. Bryan Ruiz terminou esclarecendo que está livre do mercado e que aguarda por propostas. Certamente depois dessa aventura nada animadora no Brasil, é mais provável que o Bryan Ruiz busque outros clubes bem longe daqui. Enfim, uma boa notícia para o torcedor são paulino em meio a tantas coisas ruins dos últimos dias e em meio à pandemia do coronavírus. Nessa segunda-feira, São Paulo e Barcelona chegaram a um acordo financeiro para a transferência do Gustavo Maia, atacante de 19 anos de idade, formado na base do tricolor. Gustavo Maia será comprado por 4 milhões e meio de euros à vista. Essa grana equivale a 27 milhões e meio de reais. O Barça ainda topou pagar 21% dos impostos por toda a negociação, ou seja, restariam ao tricolor 4 milhões e meio de euros. Certo? Nem tanto. É que o São Paulo já havia antecipado 1 milhão de euros, ou seja, vão sobrar para o São Paulo nesse momento 3 milhões e meio de euros ou 21 milhões e 400 mil reais. A expectativa é que essa grana caia nos próximos dias, ainda nessa semana, e vai ser toda utilizada para pagamentos de salários atrasados. O tricolor deve salários e direitos de imagem, além de luvas, para o seu elenco principal. Por que o São Paulo já havia antecipado 1 milhão de euros? É que essa negociação havia sido fechada em janeiro. Na oportunidade, o Barcelona combinou de pagar 1 milhão de euros à vista para ter a prioridade da compra do jogador. A prioridade terminaria nessa quarta-feira. Se o Barcelona quisesse comprar o jogador em definitivo, pagava mais 3 milhões e meio de euros. Só que o Barça não conseguiu pagar esse 1 milhão de euros de forma antecipada e o São Paulo recorreu a um fundo de investimento para ter essa antecipação da grana. Agora, quando o Barça pagar os 4 milhões e meio de euros, o São Paulo destina 1 milhão de euros para o fundo e fica com outros 3 milhões e meio de euros ou 21 milhões e 400 mil reais. O Gustavo Maia, que é mais conhecido como Maia, está desde os 14 anos de idade no São Paulo. E seu melhor ano no tricolor foi o de 2018, jogando como atacante de lado de campo. Ele marcou 30 gols em 36 partidas, sendo, por exemplo, o artilheiro do Campeonato Paulista Sub-17. Para completar só mais uma informação, o tricolor espera também para essa semana parte da grana da venda do Antony para o Ajax. Com isso, o São Paulo enfim vai conseguir respirar um pouquinho mais aliviado, vai deixar de dever dessa maneira um caminhão de dinheiro para o seu elenco.
E se tem notícia boa no São Paulo, mesmo não dá para dizer em relação ao Corinthians. Nessa segunda-feira, o Conselho de Orientação do Corinthians reprovou as contas do presidente Andrés Sanches. É a segunda derrota política consecutiva em menos de uma semana pro Andrés. Na semana passada, o Conselho Fiscal do Corinthians também havia sugerido a reprovação das contas referentes a 2019. A curiosidade é que esse mesmo Conselho Fiscal, no mês de maio, havia aprovado as contas do Andrés. Talvez por alguma questão política, alguma manobra, houve uma mudança na postura e na semana passada a reprovação. Com as reprovações no Conselho Fiscal e no CORE, no Conselho de Orientação, agora a decisão final vai caber ao Conselho Deliberativo. Ainda não há uma data marcada para aprovação ou reprovação dessas contas, mas os 320 conselheiros podem se basear nas duas primeiras decisões para reprovarem as contas do Andrés. O que isso pode significar? O caminho mais breve, o caminho mais natural para isso, seria a abertura de um processo de impeachment contra o Andrés Sanches, cujo mandato termina em 31 de dezembro desse ano. Vale a lembrança que em 28 de novembro há a eleição marcada e todo esse processo também tem um pouquinho a ver com a questão eleitoral. É importante contar também que nessa reprovação das contas, no Conselho de Orientação nessa segunda-feira, o Mário Gobi, ex-presidente do Corinthians, cara que foi durante muito tempo aliado, liderou o movimento de oposição pedindo a reprovação das contas. Entre os 6 votos, foram 6 votos contra 5 favoráveis. Um desses 6 votos foi do Mário Gobi, os outros foram de José Antônio Neri, Carlos Senger, Pedro Soares, Cláudio Faria e Alexandre Silveira. É importante contar para finalizar que o Corinthians fechou o ano de 2019 com 177 milhões de reais de déficit, ou seja, gastou 177 milhões a mais do que lucrou. E para completar, também não menos importante, o Conselho Fiscal na semana passada já havia reclamado que além desses 177 milhões de reais de déficit, o Corinthians também não havia lançado duas dívidas importantes referentes ao Jusilei e ao J. Malucelli. Guardei para o fim a notícia mais importante desse vídeo, a situação de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro. Todo mundo vinha fazendo um mistério a respeito do valor exato da multa rescisória do Jorge Sampaoli. Quanto custaria para tirá-lo do Galo? E essa pergunta se tornou ainda mais importante nos últimos dias, com a possibilidade muito grande de Jorge Jesus, técnico do Flamengo, deixar o clube para dirigir o Benfica a partir de quarta-feira. Essa decisão deve ser tomada na quinta-feira, dia seguinte à final do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense se enfrentam nessa quarta a partir das 9 horas da noite no Maracanã. Se o Jorge Jesus sair, há a especulação de que o Sampaoli poderia ser um dos nomes. E eu fiz a pergunta para o Lázaro Cândido, que é o vice-presidente do Atlético, em uma live nessa segunda-feira, uma das lives mais bombadas da história do canal, a segunda mais bombada, só perdendo para outra de um atleticano do Rubens Menin. Mas voltando à live, perguntei para o Lázaro como é que era a condição contratual do Sampaoli. E ele disse que a multa rescisória do argentino varia entre 2,5 milhões de euros e 3 milhões de euros. Separei o trecho em que ele explica essa história direitinho, dá uma olhada por aí. Tá entre 2,5 e 3, é isso, doutor? É por aí. Tá. Por aí. Só que se o Galo mandá-lo embora, o valor é maior, né? Não, são valores iguais. São valores iguais. Tá. Agora, veja bem, essa história assim, gente, para com essa ansiedade, né? Os profissionais estão aí, né? Qualquer parte do mundo, né? Se vem um clube aqui e paga a multa, não tem jeito, isso não existe, né? Isso não existe. Eu acho muito difícil clube brasileiro, porque já está todo montado e ele mesmo já está vendo como que a coisa se desenvolve, tá certo? E quando isso, quando ele vê aquilo ali, por exemplo, nesse período de pandemia, o São Paulo, todo dia ele ia no CT, todo dia, 6 horas da manhã, estava indo para o CT. Então, ele está bem, ele está acolhido e tal. Todo mundo sabe que o São Paulo não é um sujeito fácil, né? Não é fácil. E o profissional, mas é um profissional que trabalha, dedicado, enfim, ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa, e contratos são assim mesmo. O clube não vai também ficar dependente de um ou outro, se não der, faz parte. Eu não acho, posição minha, acho que não há nenhum cenário, agora, cenário exceto para clube nacional. Se viesse, por exemplo, um clube
fora do país, a nossa moeda é fraca, né, gente? Além dessa multa rescisória que varia entre 2,5 milhões de euros e 3 milhões de euros, ou 15 a 18 milhões de reais, trazendo para a nossa moeda, há outros 2 pontos que podem segurar o Sampaoli no Atlético em caso de proposta do Flamengo. A primeira delas, a questão financeira. O Galo paga cerca de 2 milhões de reais por mês, entre salários, bônus e luvas, para o técnico argentino, um salário bem pesado. Para completar, o Galo tem tido ou tem se esforçado na medida do possível para atender a todos os desejos do treinador argentino. Já foram 6 reforços que chegaram a pedido dele. São eles os zagueiros Júnior Alonso e também o Bueno, os meio-campistas Léo Senna e Alan Franco, além dos atacantes Marrone e Keno. No fim desse mês, Mariano, lateral direito que pertence ao Galatasaray, tem tudo para ser o 7º reforço. O Sampaoli ainda quer um goleiro, um centroavante e o meio-atacante Juliano para fechar com chave de ouro todos os reforços. Há otimismo no Atlético que mesmo em caso de proposta do Flamengo, o Sampaoli vai pesar todos os prós e contras e vai decidir permanecer no Atlético Mineiro. Mas de qualquer maneira, se eventualmente pintar uma proposta e o Sampaoli decidir trabalhar no Flamengo, o Atlético vai buscar um outro treinador para o lugar do argentino. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria trazer para vocês na manhã dessa terça-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Por falar em live, nessa terça-feira, a partir das 8h30 da noite, Ramon Menezes, técnico do Vasco da Gama, será o convidado da live do Nicola. Espero por todos vocês aqui. E quem ainda não virou membro do canal do Nicola, vou deixar nos comentários fixos o link para que você entre, escolha um dos 5 planos e se torne membro para ter uma série de vantagens aqui no canal. A gente se vê de tarde. Tchau, tchau!